O volume dos empréstimos bancários ultrapassou 4 trilhões e meio de reais no ano passado. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que esse valor é 16% mais alto do que o registrado em 2020. Esse é o maior aumento em uma década. Vou começar com a Mariana Queiroz. Mari, boa tarde para você. Bom, um dos principais motivos é o crédito para as famílias que precisaram pedir mais empréstimos porque não tiveram dinheiro suficiente para pagar as contas mais básicas. Exatamente isso, Cris. Infelizmente, né? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a gente de casa. Bom, vamos mostrar então isso porque o crédito bancário do ano passado, de 2021 no Brasil, chegou aos 664 bilhões de reais. E esse valor, ele impulsionou o volume total dos empréstimos para mais de 4 trilhões e 600 bilhões de reais, como a gente está vendo os números aí na tela. Só para se ter uma ideia, em 2020, essa quantia era um pouco superior a 4 trilhões. E se a gente fizer o comparativo, então, entre 2020 e também 2021, aí a gente tem um aumento de 16,5%. E essa é a maior variação percentual desde 2011. Agora a gente vai ver um outro gráfico, porque nele a gente consegue perceber a variação do estoque de crédito bancário em 2020 e 2021. Ou seja, o quanto esses empréstimos cresceram em cada um desses anos. Em 2020 foi de 539 bilhões de reais, bem menos dos que os 664 bilhões do ano passado, de 2021. O crédito contratado pelas empresas, esse aí desacelerou no último ano. Enquanto em 2020 essa taxa cresceu mais de 21%, no ano passado a alta foi de apenas 11%. Um cenário completamente diferente do que o das famílias brasileiras. Essas sim, elas tomaram, Cris, 20% a mais de empréstimos em 2021, ou seja, bem acima do que se registrou no ano anterior. E isso tem duas explicações. A pandemia, que fez muita gente, claro, perder o emprego e renda, e a inflação, que corroeu o poder de compra dos brasileiros. Essa combinação, então, fez com que muita gente tivesse que recorrer a empréstimos para pagar as contas mais básicas, como, por exemplo, luz, água, aluguel. Eu conversei mais cedo com o economista Gilberto Braga e ele falou para a gente, explicou os riscos que esse fenômeno representa. O que a gente observa é que esse crescimento do endividamento familiar ele está voltado diretamente para consumo, o que é considerado o mais perigoso dos tipos de endividamento, porque você não está comprando um bem como um carro, não está fazendo uma reforma da casa, não está comprando a casa própria. Então, isso significa um sinal de alerta de que a qualidade de vida do brasileiro, de uma forma geral, está piorando em razão do desempenho fraco da economia e da baixa geração de empregos. Pois é, esses números mostram para a gente que o brasileiro está simplesmente querendo pagar as contas básicas, mas o dinheiro não está sendo suficiente nem para isso. Eu conversei também sobre esse assunto com a Dina Prates, ela é educadora financeira e explicou que não dá para olhar para essa situação e falar, por exemplo, para as pessoas reduzirem os custos, o que é muito comum, né? Quando a gente fala de endividamento, geralmente a gente pensa que essas pessoas precisam se planejar melhor, mas essa não é a realidade da maior parte da população brasileira nesse momento, porque o problema delas é justamente não ter condições de pagar o básico. Então a Dina, ela reforça para a gente que é importante fazer o quê? Renegociar as condições desses empréstimos para que não sufoque a renda de toda a família. Antes de tomar algum tipo de crédito, é importante que ela tente fazer uma negociação das suas dívidas antes dessas dívidas chegarem no atraso, né? Na inadimplência. Então, tentar negociar com parcelas menores que fiquem mais acessíveis ao orçamento dela. Se eu estou fazendo se eu estou desempregada e fazendo alguma renda extra, né? Essa renda extra, eu estou conseguindo ter um controle de quanto está entrando e para onde que ela está indo de fato. Porque senão eu vou só pagando no dia a dia, daí pago uma conta aqui, pago uma conta ali, chega na hora, eu não coloquei nada no papel e fica mais difícil ainda de ter um controle financeiro perante a esse cenário que está muito inseguro e que muitas vezes as pessoas vão demorar para conseguir ter a sua renda original de antes da pandemia.
Pois é, Cris, e para completar, a Dina ainda diz o seguinte, tem que colocar no papel, tem que procurar as instituições financeiras, renegociar e ir atrás dos seus direitos. Quem sabe você não consegue ali uma negociação com parcelas menores e consegue pagar com um prazo um pouco maior. Cris.